O que eu não posso esquecer? Oiê! Boa noite. Testando aqui para ver se entra o som, se tudo tá perfeito. Como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Esses 4 dias de aula serão 4 dias intensos de muito conteúdo. Hoje é só o aquecimento. Porque olha só, eu quero fazer um resuminho para vocês. Vocês que estão entrando aí. Essa jornada de lives a gente vai falar sobre harmonização facial. E quando a gente fala sobre harmonização facial, existem vários requisitos que a gente tem que analisar no nosso cliente como um todo. Então serão 4 dias de aula gratuita, ao vivo, às 21 horas. Então hoje é o nosso aquecimento, terça-feira, quarta e quinta. Vocês terão aí sexta-feira, sábado e domingo para dar um descansinho. E segunda-feira a gente volta com tudo, tá? Para vocês terem uma ideia, amanhã a gente tem um convidado especial e também nós teremos na quinta-feira. E olha, se tudo der certo, nós vamos fazer um procedimento ao vivo para que vocês vejam realmente a questão da harmonização e o que a gente pode fazer aí para a gente conseguir ter mais resultado. Nós vamos falar de intercorrências, falar de pressurizada, falar de mesoterapia tradicional. Então vai ser um bate-papo muito bacana. E olha só, o assunto é muito amplo, então hoje nós vamos fazer uma construção de ideias, uma construção de mapa quando a gente pensa em harmonização facial. Enquanto isso, eu vou esperar o pessoal tá chegando, a gente tá batendo aí 300 pessoas. Tem pessoal de Sorocaba, tem pessoal de Curitiba, a Elis tá aí. Me fala aí, eu vi o pessoal de Recife, a Raquel também tá presente. E vai ser uma noite muito agradável. Vou fazer um convite para vocês. Se vocês conhecem alguma amiga que fala sobre harmonização, que utiliza dessa técnica, e hoje é o que a gente mais fala, coloque aí o aviãozinho, chame as suas amigas para elas participarem, porque conhecimento tem que ser compartilhado. E hoje eu tive uma reunião muito agradável e sabe o que foi bacana de tudo isso? Foi a questão da gente falar o quanto é bom a gente compartilhar conhecimento, né? Nos faz crescer. Senão, na vida, nada vale a pena. Então, olha só, Arujá tá aí, Americana tá aí, Fortaleza tá presente. Uma live de limpeza de pele, vamos pensar sobre isso, com certeza. Rio de Janeiro, Volta Redonda tá aí. Ó, a Ana Campos de Recife tá aí. Minas, Uberlândia, pessoal de Minas, tô muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Curitiba. E a gente vai começar a nossa live, a gente vai começar a nossa super aula. Tá batendo 400 pessoas e eu quero que vocês façam um convite aí para todo mundo que tá aí dentro do mailing de vocês, para que a gente possa fortalecer essa harmonização facial e para que a gente possa saber aí de coisas que poucas pessoas aí falam pra gente no dia a dia, tá bom? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Eu vou desativar os comentários, senão eu adoro ficar conversando aqui com vocês. Suzano, Rondônia tá presente e é isso. Esqueci? Olha só, a live não ficará salva, então fica até o final. E quem se inscreveu na nossa live vai ter direito aí a um presente nosso, mas eu vou contar aí no último dia de live, mas só para quem fez a inscrição, ok? Mas a live não ficará salva, beleza? Tô muito feliz de vocês estarem aí. Muito obrigada pelo carinho, viu? E olha, eu quero agradecer, não sei se as clientes estão aí presentes, que me mandaram depoimentos sobre a live. Eu fiquei muito, mas muito feliz, de verdade. A equipe ficou feliz quando viu todo esse carinho e a gente só completa aquilo que realmente a gente pensa sobre o nosso trabalho, que a gente faz com muito amor tudo isso, tá bom? Super beijo. Ó, chegando a 700 pessoas, vou desativar os comentários para que a gente possa aí
E o pessoal fazendo todo um trabalho aí, distribuidores da Meso aqui com a gente, Telegram conectado aí, toda a minha equipe juntinho, e é isso que fortalece a Meso, porque nós trabalhamos com uma equipe muito unida, que faz todo um trabalho, toda a diferença, para que a gente possa crescer e passar o conhecimento para vocês. Olha só, primeiro passo que a gente tem que entrar aí quando a gente fala de harmonização facial. Deixa eu só pegar aqui a primeira aulinha. Deixa eu achar. Primeira coisa, quando a gente fala ou quando a gente pensa sobre harmonização facial, é a questão de vários passos numa face, mas eu acho que muitas vezes a gente está se esquecendo de alguns detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, quando vocês olham essa foto como um todo, a gente vê a questão de rugas na região de testa, muitas vezes a gente quer elevar o arco da sobrancelha, a gente quer tratar os nossos pés de galinha, a gente quer fazer reposição de volume nas maçãs do rosto, e isso tudo a gente consegue fazer, lógico, com preenchimentos médicos, vamos se dizer, né, propriamente, com botox quando a gente age em musculatura, mas a área da estética também consegue fazer harmonização facial dentro daquilo que nós trabalhamos, para a gente complementar tudo isso. E eu acho que muitas vezes a gente deixa passar das nossas mãos, porque a gente não fica antenado na questão do que incomoda o nosso cliente e o que está disposto na cosmetologia ou até ativos, quando a gente fala de intradermo, para realmente a gente gerar resultado. Muitas vezes a gente faz um único procedimento ali e o cliente não volta mais para a clínica de estética. E é sobre isso que nós vamos falar nesses 4 dias de evento, eu falo evento porque a nossa jornada aqui dentro parece um evento, a gente fica todo mundo eufórico. Mas uma das coisas que eu quero que vocês se atentam é a questão do que realmente incomoda o seu cliente. Você faz essa pergunta a ele? É importante que ele realmente te sinalize as coisas que não estão em harmonia com ele, porque a maneira como a gente se olha no espelho ou os defeitos que realmente a gente enxerga não é a mesma maneira que as pessoas nos veem. Então quando a gente fala de harmonização, a gente não pode ir ao extremo, mas a gente tem que conversar com o nosso cliente e ver realmente o que de fato importa para ele, o que incomoda ele. E aí nós vamos seguir um pouco adiante, porque é importante que vocês façam uma construção do mapa de harmonização facial. E dentro da estética, como que a gente consegue fazer isso? Eu coloquei alguns requisitos que eu vou passar para vocês, que fazem toda a diferença. Por exemplo, quando você olha ou quando você vê um rosto harmônico, né, como um todo, o que realmente a gente analisa? Além da sobrancelha arqueada, além de um afinamento e de um ângulo, quando a gente fala principalmente no maxilar, geralmente quem tem um maxilar mais, nem vou dizer enrijecido, mas mais largo, e aí tem um afinamento no queixo, que de fato que é isso que as pessoas querem. Como a gente consegue trabalhar isso na estética? A gente consegue trabalhar, por exemplo, com ativos lipolíticos, a gente consegue trabalhar com ativos que vão dar volume, com ativos que vão dar processo de hidratação, luminosidade, né? Você vai, na verdade, acender os pontos importantes do seu cliente e apagar os pontos que não são tão relevantes assim para o seu cliente. Mas eu quero que, a partir de hoje, vocês começam a fazer uma ficha de anamnese muito mais completa. Então é importante que vocês façam a construção do mapa na harmonização dentro da estética. E esses são alguns pilares que são importantes. Por quê? Quando a gente vai olhar um cliente como um todo, a gente tem que analisar como está a pele dele. Então, como você vê as condições inestéticas desse cliente? Por exemplo, ele tem melasma, ele tem manchas na pele, isso é algo que incomoda muito qualquer indivíduo. Ele tem cicatriz de acne, ele tem cicatriz por hiperpigmentação provocado por uma acne que ele teve na adolescência.
por exemplo, ele tem poros dilatados, porque os poros dilatados é algo que tem muito incômodo e muitas pessoas fazem radiofrequência fracionada e logo após 15 dias, esses poros eles começam a ficar mais abertos novamente. Então, o que de fato nós podemos fazer dentro da estética, isso tudo eu vou contar ao longo desses 4 dias para vocês. E quando a gente fala, por exemplo, de um afinamento do rosto, realmente eu posso afinar com ativos lipolíticos? Eu posso trabalhar a papada desse cliente? Então, isso tudo tem que estar no seu mapa, no mapa do seu cliente. Você vai pontuar e você vai falar se ele tem melasma, se ele tem fotoenvelhecimento, se ele tem poros dilatados, se ele tem uma gordura acentuada, se é uma pele que falta hidratação e luminosidade. Principalmente, até vou passar um pouquinho aqui, se ele tem uma flacidez ali instalada. Por quê? Quando a gente envelhece, a gente perde vários requisitos, a gente fala que a nossa estrutura modifica como um todo e a gordura ela começa a se realocar em outros locais, porque a nossa estrutura de pele também modifica. A gente começa a ter muito mais flacidez e isso nós vamos falar muito no dia de hoje. Então a flacidez é um requisito básico para a gente ter o rosto mais harmônico. Linhas de expressão e as rugas estáticas e mímicas, que isso vocês estão careca de saber. E a gente trabalha muito a questão do Botox. Então, quem hoje está me seguindo, que é farmacêutico ou que é biomédico, que já trabalha com toxina botulínica, já sabe o que a gente está falando quando a gente vai tratar a musculatura. Agora, quem é esteticista, fisioterapeuta, que já não trabalha com Botox, hoje existe Botox dentro da área da estética, lógico, com resultados muito menores do que um Botox que age intramuscular, mas de fato a gente consegue trazer mais harmonia também a esse cliente e parar com essas mímicas faciais que muitas vezes a gente tem tanta expressão. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho uma expressão muito acentuada. Justamente porque eu falo com os olhos, eu falo muito com a sobrancelha, então, de fato, eu preciso sempre estar me cuidando, né? Sempre adaptando o meu skincare para eu conseguir ter uma rotina melhor aí dentro do meu dia a dia e conseguir ter resultado. Tô tentando posicionar aqui o telefone, gente. E uma das coisas que eu quero muito que vocês parem e pensem. Quais são as condições inestéticas desse cliente? Então, você vai colocar no seu mapa, na sua ficha de anamnese. Meu cliente tem melasma? Anotem aí. Meu cliente tem cicatriz? Meu cliente tem poros dilatados? Vocês concordam comigo que são coisas distintas e que nós temos que trabalhar hoje na estética? A gente tem radiofrequência fracionada, por exemplo, e a flacidez que a gente pode trabalhar com criofrequência, que é uma radiofrequência mais evoluída, por exemplo. Gordura localizada, como é esse cliente? A criofrequência você consegue trabalhar, por exemplo, a papada. Você pode trabalhar, por exemplo, dentro dessa condição inestética, fazer ativação, fazer a mesoterapia tradicional com agulhas, isso nós vamos falar, e você pode associar a eletroterapia dentro, de um tratamento que você vai sugerir ao seu cliente. Por isso que quando a gente fala de harmonização facial, a gente não fala de um único procedimento e nem de um único protocolo. E outro mais, anotou? Gordura, linhas estáticas, como é esse cliente? O fotoenvelhecimento é um cliente que tem fotoenvelhecimento? Como que tá as mãos desse meu cliente? Porque tudo isso você também pode trabalhar no seu cliente. E aí a gente entra na parte de luminosidade e radiância, que as pessoas deixam porque elas querem focar muito mais no preenchimento das linhas de expressão e elas esquecem o quanto ter uma pele radiante e luminosa faz toda a diferença para você realmente ter uma pele mais harmônica. Segundo passo, o que você precisa tratar quando a gente fala de músculo? Então, realmente é uma cliente que precisa do Botox? Quantas vezes ela faz Botox? Será que eu tenho algo na estética que eu posso prolongar o efeito do Botox dela? Hoje a gente tem procedimentos dentro da estética minimamente invasivos que pode prolongar o efeito porque tem gente que fica fazendo Botox cada 20 dias, cada 30 dias. Hoje nós podemos fazer com a nossa estética, a gente prolongar o efeito desse Botox e trazer muito mais, eu falo saúde para o nosso cliente, porque eu sou adéqua ao Botox, mas eu acho que tudo a gente tem que ser equilibrado, não em grande quantidade, tá?
Terceiro ponto, como construir um banco de colágeno? Como tá a sua cliente? Ela tem a pele saudável? Ela tem uma alimentação de proteína? Nós falamos muito isso na live do colágeno. Então, como tá o seu banco de colágeno? Você é usuária do colágeno Peptan da Meso? Que é o único colágeno que tem teste de biodisponibilidade. Ele é o único colágeno que tem teste que após ingestão, 1 hora depois, você ainda consegue ter a ação dele. Então, assim, ele realmente entrega na sua corrente sanguínea. Mas, Joyce, só com alimentação de proteína, só com o colágeno da Meso, eu consigo ter um banco de colágeno? Claro que não. Por isso que hoje a gente faz o que? Entrega de ativos intradérmicos com mesoterapia, que nós vamos falar muito amanhã sobre isso, e também com pressurizada, por exemplo, para a gente fazer todo esse arsenal, né? Toda a parte de banco de colágeno. A eletroterapia, por exemplo, a gente pode utilizar para a gente também fortalecer esse banco de colágeno. Então, como estão esses 3 pilares, né, dentro dessa condição inestética do seu cliente? A gente falou de 3, mas quando eu falo do item 1, olha quantos itens a gente abrangeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens dentro do primeiro item, que vocês devem ter anotado aí por aí. E por que isso acontece, né, e de fato modifica toda a nossa questão, nossa fisiologia? A gente tem que levar sempre em consideração que nós temos 2 tipos de envelhecimento: o envelhecimento intrínseco, que é o fisiológico nosso, nós temos o extrínseco, que é o fotoenvelhecimento, que aí já faz parte do que, galera? De tudo aquilo que você ingere na sua alimentação, de tudo aquilo que você faz na sua vida. Você fica exposto à radiação solar sem protetor solar, sabe? Eu acho assim, e aí vocês podem mandar aviãozinho para quem é contra protetor solar, que eu tô aqui para responder essas pessoas. É inacreditável que ainda nesse século as pessoas falam que protetor solar pode gerar câncer. É inacreditável as pessoas não verem o quanto os estudos estão mostrando que tem câncer de pele. E o câncer de pele, eu acho que é o 2º ou 3º, se eu não estou enganada quando eu fiz esse estudo, que é o que mais mata no mundo. Como assim? E ainda assim as pessoas falam, ou algumas preconizam, que o uso do filtro solar não se deve utilizar. Então, assim, se você tá me escutando, se você tá me vendo agora, eu vou te falar que isso é totalmente incoerente. Hoje nós temos novas moléculas de filtros solares que não permeiam, filtros solares que ficam em nível de superfície, que você consegue ter alta proteção. Se você utilizar protetor solar, você consegue regredir 30% de um melasma sem usar nenhum ativo despigmentante. Então é algo que precisa ser levado em consideração. Nessa pandemia, quanto eu fiz de vídeo falando o quanto vocês precisavam usar de protetor solar mesmo dentro de casa. Essa luz que eu coloco para mim gravar, para fazer live para vocês, o quanto não danifica a minha pele. Então sim, tem que usar protetor solar mesmo dentro de casa. E aí a gente entra em outro requisito. Por exemplo, envelhecimento natural e geneticamente determinado. O que eu tenho dentro dele? Eu tenho diminuição de suplementos e hormônios sexuais. Quando você vai fazer um tratamento dentro do seu cliente, você vê a idade dele, você vê se realmente é uma idade que a gente tem queda de suplementos hormonais, porque se você tem uma queda, uma baixa hormonal, você tem uma predisposição maior a envelhecer, a perder algumas coisas. Por que a gente envelhece e começa a envelhecer mais? Porque a nossa capacidade de antioxidantes cai. Joyce, então dentro de mim, a minha capacidade de se proteger frente aos radicais livres cai? Sim, a gente começa a perder capacidade de se proteger frente à poluição, frente à radiação solar. Por isso que a gente tem que usar ativos antioxidantes. Por isso que a gente tem que se alimentar com produtos que vão nos suplementar contra a oxidação. Por isso que o licopeno é muito utilizado, por exemplo. E a gente tem uma diminuição da produção de melanina. Observem vocês, pessoas morenas, quando começam a ficar envelhecidas, elas ficam acinzentadas, meio apáticas. Por quê? Porque a produção de melanina ela é diminuída. E aí um outro requisito, a perfusão sanguínea diminui. E você, como que trata esse cliente que já passou aí de 60 anos? Da mesma forma? Um cliente que tem diminuição de perfusão sanguínea, ele tem diminuição de circulação. Como você faz para ativar com que você tenha maior resultado desse seu cliente? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração.
E quando a gente entra em envelhecimento extrínseco, tem vários requisitos. Álcool. Se você é usuária de álcool, é aquela pessoa que sempre gosta de tomar um álcool, vou dizer para você que você vai envelhecer muito mais do que outra que não toma, que realmente não bebe. Porque o álcool, ele realmente desnatura as nossas proteínas, ele realmente causa inflamação no nosso organismo. Inflamação gera envelhecimento. Inflamação gera o quê? Manchas na pele. Será que você dá essa dica para o seu cliente que faz tratamento dentro da sua clínica? Como está o seu estresse emocional? Estresse também leva ao envelhecimento. Isso aí a gente já não pode trabalhar tanto porque a gente se estressa todo dia. Então é melhor que você faça uma meditação ou vá para o yoga ou, sei lá, utilize melatonina para você ter uma noite maravilhosa. E se contar em melatonina, vocês sabem que eu sou usuária. Melatonina tem que fazer parte do nosso organismo, claro, com indicação médica, mas se você é aquela pessoa que vai dormir 2 horas da manhã, sinto lhe informar que você vai envelhecer muito mais. Por quê? Porque a melatonina é produzida da meia-noite às 2. E aí, se você não tem esse esquema, né? Eu falo esse procedimento de dormir cedo, você vai ter uma baixa. Lembra que a sua mãe falava que, olha só, uma noite mal dormida não recuperada, ela estava certa. Ela só não sabia como era isso mesmo através de estudos, mas ela estava certíssima. A gente não recupera de tarde, dormindo no período da tarde, porque a melatonina ela é produzida à noite e a gente precisa disso para ter regeneração tecidual. E para diminuir manchas na pele, a gente precisa ter uma noite. E se você não consegue emagrecer, pode ver como está o seu sono, porque o sono, se você dormir muito bem, ele vai te ajudar muito também no seu emagrecimento. E aí, você é pessoa fumante? Ou, de repente, você tem um marido fumante, um namorado fumante e fica perto dele, ele tá gerando vários radicais livres para você. Não tô falando para você trocar de namorado e nem muito bem de marido. Mas olhem só, o fumo gera muito radicais livres, então utilize vitamina C antes do seu protetor solar, utilize um ácido ferúlico antes do seu protetor solar. Joyce, gosto de outros antioxidantes. Colocam outros antioxidantes antes do seu protetor solar para que você esteja protegido. Utilize vitamina C no período noturno. Pode ser utilizado também. Eu prefiro vitamina C mais no período de dia. Por quê? Porque ele vai me dar um aporte no meu protetor solar. Mas claro que durante a noite, se eu tiver uma infusão de vitamina C, vai me ajudar muito a estimular colágeno. E como que é a sua deficiência no sistema antioxidante? E aí nós entramos mais perto da questão do envelhecimento. E o quanto é importante a gente analisar tudo isso. Quero que vocês olhem essa foto aqui que eu separei para vocês. Aqui. A diferença dos 30 aos 40 anos. Até então, dos 30 aos 40 anos, quando a gente olha nessa imagem, não sei se vocês vê, a gente começa a ter mais envelhecimento aonde? Na área dos olhos, né? A gente começa a ter a questão da protuberância óssea, ela fica muito mais afundada. Por isso hoje, quando a gente fala de harmonização facial, o que a gente fala? Osso, músculo e pele. Então hoje não se fala só de uma coisa. Hoje a gente tem que trabalhar a musculatura, a gente tem que trabalhar a região óssea. Como eu consigo fazer isso? Se eu tenho essa protuberância óssea, eu vou ter que fazer de repente um preenchimento no meu futuro, mas eu posso usar a estética para prolongar tudo isso. E será que nós estamos fazendo da melhor forma? E aí nós falamos também da questão oculares, que a gente estava falando, nossa, chegamos nessa idade, ai, né? Nós precisamos melhorar tudo isso. A gente tá rindo aqui porque é o nosso calcanhar de Aquiles. Mas tudo bem. E o nariz começa a ficar com a ponta caída. Gente, eu não tenho esse problema, porque o meu nariz é um pouco arrebitado. Mas daqui a pouco eu também vou ter esse problema. E isso tudo a gente consegue consertar dentro aí da nossa harmonização facial, dentro da nossa parte de estética. E sem contar a questão da mandíbula, né? Ela começa a ficar mais ampla. Talvez isso, por isso que as pessoas pensam que eu fiz a harmonização facial, mas eu não fiz, ok? Eu faço muito procedimento estético, muito microagulhamento, mas realmente a minha mandíbula ela é muito mais larga.
E aí, com o passar do tempo, acho que ela tá ficando mais, né? Por isso que tá tendo essa diferença. Então, nós temos essas diferenças entre 30 e 40, e quando a gente já cai pra figura ao lado de 30 a 50 anos, a gente começa a ter rugas mais estáticas, a gente começa a ter melanose, porque é aquele sol que a gente tomou no nosso passado. Porque se vocês têm a mesma idade que eu, são mais velhos, os nossos pais não incentivavam o uso do protetor solar. Ao contrário, fica lá na beira da praia, viu, filha? Fica brincando, porque você vai ficar muito bem lá. E claro, tomando sol. Então, lógico que com isso a gente começa a ficar, com o passar do tempo, as manchas começam a aparecer. E aí é normal que a gente comece a ter mais desidratação. Como tá a sua ingestão de água? Ou como tá a ingestão de água do seu cliente? Imagine vocês que a gente tem que tomar uns 3 litros de água por dia. Né? Como tá a sua ingestão? Porque a pele ela começa a ficar desidratada. E mesmo que a gente vai injetar ácido hialurônico, não sei se vocês sabem, mas quem injeta ácido hialurônico é sempre importante você tomar muita água naquele período, porque você vai entumecer o que você está aplicando. Então, como está a ingestão? A gente tem que, na verdade, ensinar o nosso cliente como é importante ele ingerir água para ele ter resultado em outras partes do organismo como um todo. E aí a gente vai um pouquinho mais para frente, que é a questão, não sei se tá dando para ver vocês, deixa eu ver eu. E aí a gente tem já a diferença das rugas de 30 a 60 anos, a gente tem a gravidade que cai mais, então é normal que a gente precisa melhorar esse contorno mais. E aos 70 anos a gente começa a ficar mais envelhecida, principalmente região de pescoço. Então, como tá o seu músculo, né? Esse músculo do pescoço que eu esqueci o nome, platisma. Como tá essa musculatura? Você é uma pessoa que tá envelhecendo mais, então geralmente a gente tem que aplicar botox nessa região. E aí é importante porque a gente pode usar o botox da estética, a gente pode usar produtos que a gente usa na estética nessa região para a gente amenizar tudo isso, né? Utilizando as nossas técnicas que estão aí ao nosso dispor. E a gente já fala de região aqui, decote V, porque a maioria hoje dorme de bruço ou de ladinho, né? E aí a gente tem a famosa ruga do sono, né? Onde a gente acorda de manhã e tá tudo amassado. E com o passar do tempo, isso volta ao normal, né? Quando a gente é mais jovem, a gente vê que voltou ao normal. Depois passou dos 30 anos, eu não sei o que acontece, e começa a marcar muito mais. Imagina, você dormindo anos após anos, aquilo vai se vincando e a gente consegue tratar isso de uma maneira muito bacana. E aí a gente vai para os fatores que aceleram todo esse envelhecimento e a gente já vai entrar aí nesse quesito, tá? Exposição, a gente já falou, álcool, fumo, má alimentação, níveis de radicais livres, a inflamação subclínica. Então, a inflamação subclínica está relacionada com aquilo que você ingere na alimentação. Então, como é o seu paladar? É um paladar infantil que a gente estava brincando aqui, né? Como é o seu paladar? Você adora um açúcar, adora um chocolate, adora um McDonald's, adora uma Coca-Cola, uma pizza. Isso tudo vai gerar uma inflamação subclínica muito maior. Celulite, gordura localizada e sem contar que a inflamação subclínica aumenta receptores de melasma. Então você pode ter uma mancha no futuro. Estresse crônico, Joyce, por que esse pico é um acelerador de envelhecimento? Porque níveis de cortisol alterado. Por exemplo, pessoas que fazem o uso, por exemplo, de ansiolíticos, pessoas que são extremamente nervosas, são pessoas que realmente envelhecem mais rápido. Porque são pessoas que a todo momento ela está se estressando e os níveis de cortisol estão em grande quantidade. A falta de sono não só pode te dar uma mancha, a falta de sono não só pode envelhecer, como ela faz redução de telômeros e hoje nós vamos falar também um pouco sobre isso. E aí nós vamos um pouquinho para esse ponto que são os fatores aceleradores do envelhecimento extrínseco. E estou muito feliz que a gente está batendo 2.740 pessoas. Será que a gente chega a 3.000? Será que vocês vão chamar aí os amigos? Vamos chamar, amigos é para isso, né, gente? Vamos chamar todo o pessoal aí? Porque olha só que legal. Os fatores que são aceleradores do envelhecimento, a gente fala já, tá bom, todo mundo fala, mas por que realmente envelhece? Porque quando nós temos a exposição à radiação solar, nós temos picos de interleucina 1 e interleucina 6.
E como consequência disso, nós temos aumento das metaloproteinases. Essa enzima é aquela que degrada todo o colágeno e toda a elastina. Aumento da elastase degrada a elastina. Aumento de metaloproteinase degrada, por exemplo, o nosso colágeno. E como a gente consegue ajudar nisso? Porque eu vou continuar tomando sol, vamos dizer assim, menos, mas vou, utilizando protetor solar e usando um bom antioxidante. E o UVA também produz a inflamação. Então, você vai degradar todo o colágeno que você precisa para manter a sua pele suspensa, tá? E aí, nós vamos um pouco mais adiante. Falando do colágeno e envelhecimento cutâneo. Vocês sabem que o colágeno é a maior proteína abundante no nosso corpo. Nós temos o colágeno tipo 1 e eu quero que vocês anotem isso, porque o colágeno tipo 1 é o que vai levar ao preenchimento, é ele que tem na nossa pele, é ele que vai provocar o preenchimento, mas é o colágeno tipo 3 que nós temos em derme, que nós temos em vasos. Então, se eu tenho um vaso mais aparente na minha olheira, eu não tenho que só estimular colágeno tipo 1, eu tenho que estimular colágeno tipo 3, porque ele vai, na verdade, envelopar mais os meus vasos sanguíneos. E o colágeno tipo 4, ele faz parte das nossas membranas basais. O colágeno tipo 5 faz parte da derme. O 7, ele faz fibrilas de ancoragem. Então vamos lá. Joyce, dentro de uma harmonização facial, eu quero preencher as linhas de expressão do meu cliente. Beleza, até aí tudo ótimo e maravilhoso. Mas eu percebo que a minha cliente tem muita flacidez e que ela não está ancorando a pele dela, que eu preciso melhorar essa harmonização facial. O que eu tenho que usar? Eu tenho que usar algo que estimula colágeno tipo 7, porque ele vai ancorar a minha derme na minha epiderme. É ele que vai ancorar as minhas papilas. É ele que vai fazer com que eu volte na forma ondulada. Então, para eu ter essa pele sustentada, olha quanto o colágeno é importante. Por isso que a gente fala que eu tenho que ter uma poupança. Como está o seu banco de colágeno? Vamos pensar? É uma coisa, né, tão fácil da gente imaginar. E talvez eu acho que fique mais fácil para vocês. Quando a gente é jovem, a gente produz muito colágeno. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 7. Então a nossa pele é linda, a gente tem os vasos sanguíneos cobertos, tá tudo bem. Eu chamo isso do nosso porquinho, né? Ele tá lá cheio de moeda. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a completar 20 anos. Aí a gente tira uma moeda, mas ainda eu tô rica. O meu porquinho tá cheio. Passa pro outro ano, a gente vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Passou dos 30 anos, ele já vai ficando pela metade. Passou dos 40, ele já vai ficando menos que a metade. E aí, você olha, cadê o seu banco de colágeno? Cadê a sua poupança de colágeno? Você esqueceu de fazer. Então, como tá a sua alimentação? Como tá o seu cosmético? Como tá os seus procedimentos? A sua radiofrequência, a sua criofrequência, o seu ultrassom ultrafocado? Será que existem formas também da gente estimular toda essa poupança de colágeno? Então, o que a gente faz é a gente trabalhar de forma inteligente, que a gente trabalhe em forma 360 e que a gente estimula todo esse banco de colágeno para ele continuar agindo em questão de ancorar, né, toda a minha estrutura de derme, por exemplo. Aí a gente vai um pouquinho mais adiante e a gente vai falar de diferenças entre envelhecimento e fotoenvelhecimento. Prestem atenção. Se você pegar um cliente que ele é envelhecido, é diferente de você pegar um cliente que ele é fotoenvelhecido. Então, o primeiro passo que a gente tem que analisar... deixa eu pegar aqui. É a questão do nosso colágeno, né? Como é esse colágeno desse cliente? Por exemplo... Uma pele envelhecida, a gente tem uma diminuição da solubilidade do colágeno, enquanto uma pele fotoenvelhecida, ela aumenta a solubilidade do colágeno. Quem toma sol fragmenta o colágeno. Então, quem toma sol, mais do que nunca, tem que fazer a suplementação com colágeno. Por exemplo, o colágeno Peptan é o único que tem teste de fragmentação de colágeno. É o único que tem teste mostrando que realmente ele diminui a fragmentação desse colágeno. Joyce, então você está dizendo para mim que uma pele que envelhece normal não fragmenta? Não. Mas quem fotoenvelhece, além de perder o colágeno,
também faz a fragmentação desse colágeno. A gente tem uma diminuição dessa síntese de cura de ferimento, por isso que idosos machucam e eles não demoram para cicatrizar, porque a gente reduz essa taxa, essa síntese desse colágeno. E a gente precisa melhorar isso. Como a gente consegue melhorar isso? Lógico, aumentando todo o aporte proteico desse cliente e também melhorando toda a questão de suplementação, ok? Aí nós vamos um pouco mais adiante. Tô correndo porque tem muito assunto, tá, gente? A gente vai para a parte de elastina. A elastina também são coisas totalmente distintas. É o que dá a maleabilidade à nossa pele, por exemplo. Então, quando a gente fala de uma pele envelhecida, ela reduz o número. Enquanto uma pele fotoenvelhecida, a gente tem um acúmulo excessivo do material elastoide. Então, você percebe que é uma pele mais enrijecida, né? Apesar dela ser muito flácida, é uma pele mais espessa. E a gente tem que melhorar todas essas condições. E a gente entra num quesito que eu particularmente gosto muito, que é as glicosaminoglicanas. E quando a gente consegue fazer tudo isso? As glicosaminoglicanas a gente consegue através dos ácidos hialurônicos. Então, gente, a gente vai falar muito nas próximas lives sobre ácido hialurônico, quanto a gente consegue preencher desse ácido hialurônico, o quanto de fato é verdade dentro da nossa estética, que a gente consegue levar um preenchimento, quanto a gente consegue levar de hidratação e o quanto é mentira e quanto realmente às vezes as pessoas vendem uma ideia que existem ácido hialurônico como os reticulado. E eu tô para dizer para vocês que não existe na cosmetologia ácido hialurônico reticulado. Será que vocês estão comprando como reticulado? Então comecem a observar que ácido hialurônico reticulado não existe na cosmetologia. Não existe para a gente utilizar dentro da nossa área. O que a gente consegue é outros tipos de ácido hialurônico que vai dar o suporte que a gente necessita. Ele pode dar até um volume para a nossa pele. Mas de fato, a gente não vai conseguir ter nenhum ácido hialurônico enrijecido a ponto de dar esse volume, ok? Mas a gente consegue trabalhar várias coisas na harmonização facial para a gente conseguir ter muito resultado. E quando a gente coloca ácido hialurônico na pele desse paciente, a gente tem muito estímulo de glicosaminoglicanas. A glicosaminoglicanas é algo fabuloso que particularmente eu sou apaixonada. Porque quando a gente fala de glicosaminoglicanas, eu não sei se vocês sabem sobre isso, tá? Mas as glicosaminoglicanas nada mais é do que proteoglicanas, né? São glicosaminoglicanas ligadas a proteínas, né? São sulfatadas. E quando a gente fala das glicosaminoglicanas, as mais comuns vocês podem escrever. Anotem aí. Glicosaminoglicanas a gente encontra. A glicosaminoglicana é ligada a uma proteína e a gente tem também o ácido hialurônico. Eu vou falar a diferença de cada uma delas. Glicosaminoglicanas, a gente tem o sulfato de cotroetina, a gente tem sulfato de heparan, nós temos sulfato de dermatã e nós temos sulfato de queratã. Então, cotroetina, heparan, dermatã e queratã. Isso tudo são glicosaminoglicanas. Joyce, mas o ácido hialurônico ele faz parte das glicosaminoglicanas? Sim, o ácido hialurônico, até esse que a gente injeta, né, dentro da nossa área de estética, ele faz parte das glicosaminoglicanas, ele, né, faz parte da nossa matriz, mas o ácido hialurônico ele não é ligado à proteína, enquanto a glicosaminoglicanas é. Então, o ácido hialurônico não é ligado à proteína, e para vocês terem uma ideia, eles são unidades de sacarídeo formadas por ligação de açúcar em 6 carbonos. Então, por isso que o ácido hialurônico é muito importante dentro de uma harmonização facial. O ácido hialurônico é como se fosse uma antena, né? Ele é assim, ó. E todas as glicosaminoglicanas, elas são ligadas nesse ácido hialurônico. Olha que lindo, gente. Deixa eu mostrar para vocês. É assim que funciona, ó. Aqui eu tenho um ácido hialurônico, só que ele é da forma ondulada. Aqui nele, eu tenho, por exemplo, ligações. Essas ligações são as glicosaminoglicanas,
que são ligadas a uma proteína. Então, se eu tenho ácido hialurônico, eu tenho a minha matriz extracelular muito mais entumecida. Por isso que é importante a aplicação do ácido hialurônico dentro de um resultado aí de estética. Por exemplo, a principal função do ácido hialurônico é que ele é capaz de se ligar 1000 vezes mais ao seu volume de água, por isso que ele entumece, por isso que ele dá volume, por isso que ele ama a água. Então não adianta nada o nosso cliente fazer, por exemplo, uma intradermo de ácido hialurônico se ela não toma água, ok? A gente precisa de água, porque o ácido hialurônico ele é uma molécula que entumece com a água. Se o seu cliente não ingere água e ele acabou de fazer uma aplicação de ácido hialurônico na sua clínica, não vai gerar resultado como você esperava, tá? E aí, nós temos a questão, deixa eu pular aqui, de água e hidratação cutânea. Quando a gente fala de água, por exemplo, uma pele jovem, ela é ligada, é como se a gente fizesse, a água ela se liga à proteína, ok? A gente chama isso, essa ligação de água ligada de bound water. Então esse bound water é quando a gente tem água livre suficiente para ligar nossas proteínas. Por isso que a gente fica com uma pele mais radiante, uma pele brilhosa. E quando a gente começa a perder isso, a gente tem uma diminuição na estrutura mecânica da nossa pele. E é isso que a gente precisa fazer, tá? Uma pele envelhecida, ela começa, a ter sérios problemas. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso, tá bom? Ai. Deixa eu ver se eu acho agora. Eu acho que eu não tô achando. Quantos minutos eu tenho? 15. Mentira. Sim. Sério? 13. Peraí, gente, deixa eu achar um slide mais rápido. Não acho. Tá. Anotem aí, eu preciso que vocês anotem isso, tá? Antes de eu falar sobre isso, anotem, por favor. Vou até ligar os comentários, porque a gente tem pouco tempo, né? Eu não sei se vocês estão gostando, se vocês estão aí anotando tudo, porque tem muito conteúdo e aí eu acho que todo o conteúdo que eu separei eu não vou conseguir dar pra vocês e a gente continua amanhã, tá? Olha só, quais são os principais fatores que levam ao envelhecimento? Eu quero que vocês anotem porque eu não tô achando o slide aí. Primeiro fator que leva ao envelhecimento, glicação do colágeno, ok? O crosslink. Joyce, você vai explicar sobre isso? Já explico logo mais. Segundo fator, envelhecimento mitocondrial. Como que é o seu envelhecimento mitocondrial? Joyce, sei lá. Por exemplo, você aplica um cosmético, você faz um procedimento, a pele demora a reagir, talvez a sua energia está baixa. Energia que eu falo, por exemplo, da mitocôndria. Então a gente precisa fazer a ativação dessa mitocôndria. Hoje existem várias eletroterapias que vocês podem fazer em conjunto. Então, glicação, envelhecimento mitocondrial. Qual o outro passo que nós temos? Terceiro, radicais livres e inflamação crônica, que isso nós conseguimos aí com algumas coisas, tá? Gente, eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, tá? Mas vai mandando que depois eu vejo. Quarto, redução de suplemento hormonal sexual. Como que tá isso, gente? Porque, olha, se você tem uma baixa de hormônio, até o seu libido cai. Então, é importante você passar no seu médico, orientar o seu cliente, porque é importante a gente ver a taxa hormonal, porque faz parte da gente ser feliz, da gente melhorar as nossas condições em estética também. Sexto, ou quinto, fotoexposição em radicais livres. Anotaram? Sexto, carbonilação de proteínas. Carbonilação de proteínas hoje é o que há de mais problemático fora a glicação, tá? A carbonilação de proteínas, ela não tem reversão. Uma vez que aconteceu, a gente perde totalmente a propriedade biomecânica do nosso colágeno, ele é jogado fora. Encurtamento dos telômeros. Se você é aquela pessoa que dorme muito pouco, dorme bem ruim, você tem encurtamento de telômeros, sem contar a questão da sua idade.
O encurtamento dos telômeros eu vou mostrar para você como acontece isso na prática. Agora que vocês já anotaram, tá rápido, né, pra gente conseguir passar. Não tá conseguindo anotar? Eu vou jogar essa parte lá no meu Telegram, ok? Os principais fatores que levam ao envelhecimento, eu vou tirar uma foto da minha aula, vou jogar no Telegram logo depois, então vocês vão lá pro meu Telegram, tá? Ó, já colocaram, gente. Natália, olha, a Natália me ajudou. A Natália já colocou aí no comentário pra vocês. Mas mesmo assim eu jogo lá. Valeu, Natália. E aí a gente entra na questão, por exemplo, da glicação. Eu vou tirar os comentários, ou vocês preferem com os comentários? Vou deixar um pouquinho. Olha só, a glicação é isso daqui. Olha o que acontece no seu rosto, que maravilha. Eu sei que esse pão é delicioso, mas é assim que ele faz o nosso organismo. Então, olha só, você acabou de comer um carboidrato, né, que ele tem aí alto índice glicêmico. Ele cai, ou melhor, você passou uma manteiguinha, colocou lá na frigideira, o que acontece com o pão? Ele escurece. Sabe o que acontece com o seu colágeno quando ocorre, por exemplo, a glicação? A mesma coisa. A sua fibra que tá lá toda linda e maravilhosa, ela vai lá e escurece e enrijece. Porque o pão não fica duro quando a gente põe na chapa? É isso que acontece dentro da gente. E se a gente perde essa maleabilidade, a gente envelhece muito mais, tá? É isso aí. Reação de Maillard. Isso é o que acontece a nossa bioquímica. Praticamente acontece da mesma maneira e é assim que a gente chama, o nome bioquímico disso tudo é reação de Maillard. É como a calda do pudim, né? A gente fez lá, o açúcar derreteu, a hora que vira o chiclete é como faz a nossa fibra, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão desse crosslink. Eu não sei se vocês sabem, mas esse crosslink acontece quando a ligação química da glicose ao colágeno tem uma interferência. Então, o açúcar, né, a glicose, que pode ser por uma massa, por uma pizza que você comeu ou até o seu chocolate, ele vai lá e faz toda uma reação química e vai lá e adere ao seu colágeno. Isso é o que acontece. Essa glicação, ela acontece no mesmo momento que eu acabei de comer a balinha. Acabei de comer a balinha, logo tempo depois a gente tem a reação. O que acontece é que a gente pode ter uma reação nesse momento e a gente pode ter uma reação mais tarde. E essa mais tarde que a gente realmente tem um problema muito drástico e a gente precisa combater. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente já fala de algo que acaba sendo um pouco irreversível. É claro que nós temos o Curryper na linha, que ele dá todo esse aporte de reversão, né? E aí a gente consegue reverter tudo isso. Uma foto que vai ficar muito claro para vocês é isso. Carne deliciosa, né? Mas é um problema também para nossa vida. Mas tudo bem, de vez em quando, sem problema algum. Agora, olha essa foto do lado. São vários tubinhos de ensaio que mostra uma questão de enrijecimento da fibra. Consegue ver a reação de Maillard? Olha a fibra de colágeno. Ela é branca. Começa a ter a reação de Maillard. Olha a última foto aí. Ela fica durinha, parecendo uma balinha, né? E extremamente dura, perdeu a maleabilidade aí. Uma outra coisa que me preocupa muito é... A gente já falou sobre isso? Envelhecimento mitocondrial. E isso a gente precisa trabalhar tudo isso. Hoje, quando a gente fala de envelhecimento mitocondrial, a gente tem equipamentos que ajudam. Por exemplo, o LED terapia. Oi? Tira os comentários, porque o pessoal não tá vendo. Tá. É ao vivo, é isso. A gente fala oi no meio da live. E o envelhecimento mitocondrial, hoje a gente tem a parte de LED, a parte de laser, que faz ativação mitocondrial também muito bem. Gente, não tô falando de equipamento portátil, ok? Equipamento portátil, para vocês terem uma ideia, equipamento portátil, você tem que usar mais de 16 horas para ele equivaler a 1 minuto de um equipamento. Faz efeito? Ou somente aquece a sua pele? Vocês começam a perceber que as coisas começam a ficar mais criteriosa.
Então, sim, equipamentos com alta potência você vai gerar resultado. Equipamentos portáteis não conseguem ter a mesma potência. Tanto que lá fora tem esses equipamentos pequenininhos, mas sabe para que é? Para a pessoa usar de frente à TV. E de fato, para ser vendido junto com o home care. Não para vocês que são profissionais da estética gerarem resultado no seu cliente. Mas sim, a gente consegue gerar resultado em mitocôndria quando a gente faz aí a ativação de tudo isso, tá? Inclusive tem ativos que faz toda a ativação mitocondrial. E aí a gente fala também um pouquinho mais sobre inflamação, né? Aqui mostra o quanto a gente chama de inflammaging, quantas pessoas estão inflamadas, a gente chama de inflamação crônica e radicais livres. O que está associado? Eu quero que vocês anotem. A associação de radicais livres estão associados a superóxidos, a peróxidos nitritos, a hipocloritos e entre outros. Esses são os radicais livres que levam à inflamação crônica. Esse desequilíbrio, quando a gente tem esse desequilíbrio, essa remoção desses radicais livres, a gente tem o estado pró-inflamatório, que favorece quem? A lesão oxidativa. E o exemplo disso é a peroxidação lipídica na prática. Então a gente pode ter uma inflamação, a gente pode ter uma agressão no nosso organismo e muitas vezes a gente começa a ter uma agressão a ponto de dar dermatite, a gente nem sabe por quê. Põe um cosmético da reação, põe o segundo cosmético da reação. Então a gente tem que controlar toda essa cascata, tá? E quando a gente fala de inflamação crônica, ela gera um envelhecimento, tá? E levando em consideração, peroxidação lipídica é quando a gente tem diretamente estimulado na nossa membrana. E como consequência disso, a gente tem aumento de prostaglandina. E aumento de prostaglandina gera melasma, gera pigmento, gera, né, um processo de inflamação. Nós temos a cascata do ácido araquidônico. Lembra? Fosfolipídios a gente tem na nossa membrana celular. Embaixo disso a gente tem ação. Anotem aí, fosfolipídios. A gente tem a ação da fosfolipase, que é a enzima que transforma essa membrana nossa, que é fosfolipídio, em ácido araquidônico. E aí a gente desce ele, né? O ácido araquidônico, ele pode ter duas vertentes. A gente pode ter a ação da ciclooxigenase e transformar em prostaglandina 2, e aí a gente pode ter vários mediadores inflamatórios. Como ela pode pender para um lado e se transformar, por exemplo, em leucotrienos, mas tudo isso é uma cascata de ácido araquidônico e gera processo aí de inflamação, tá? Falaram que eu tenho 2 minutos, que horror. Não acredito nisso, não. Sério? Sério. Mas eu não comecei às 10. Comecei Tá, então eu posso ir um pouquinho mais adiante. Aí nós temos todas essas guloseimas que eu quero mostrar para vocês. Tudo isso é bom e maravilhoso, né? Mas isso tudo leva a um processo de envelhecimento. E aí cabe a você a escolher o que você quer para o seu futuro, né? Não é nós, é você. E aí nós vamos para um outro requisito. Redução de suplemento, né? Redução hormonal que tá aqui. Como que tá o seu estrógeno? Diminuiu a atividade? Quando a gente tem, por exemplo, uma redução do estrógeno, a gente tem uma diminuição mitótica da camada basal, a gente começa a ter problema na epiderme, a gente reduz síntese de colágeno, a gente reduz quantidade de fibras elásticas, a gente reduz ácido hialurônico. Então sim, se a pessoa passou dos 40 anos, está tendo uma baixa hormonal, a gente precisa partir para o ácido hialurônico na harmonização facial. Até como uma sacada, porque o organismo está diminuindo tudo isso. E a gente começa, né, perder a capacidade regenerativa. E aí a gente vai um pouquinho para a questão da fotoexposição, o quanto ela gera o envelhecimento, que isso vocês já estão acabados de saber. Mas sabe uma coisa que eu quero que vocês pensam? O quanto pode lesar o DNA e o quanto pode levar ao envelhecimento e ao câncer. A gente conheceu pessoas muito próximas, né, Sandra? Sim. De uma pinta no pescoço, era um câncer de pele. Então, assim, isso tem que ser levado muito a sério. Então, uma das coisas que vocês têm que colocar na ficha de anamnese é a questão da proteção. Não tem jeito, né? Isso que vai fazer a gente ser realmente ter um futuro mais promissor aí.
Joyce, mas isso vai impedir de eu não ter um câncer? Claro que não. Quantas coisas a mais a gente faz errado que leva a gente a ter isso? Mas a gente tem que fazer coisas que vão melhorar a nossa vida e a nossa maneira de envelhecer, né? Chegar ao envelhecimento, mas envelhecer bem, certo? Então, por enquanto é isso. Deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. Fala do link pra se cadastrar. Tá. Querem que eu pare por aqui? Ai, gente, queria tanto continuar. Mas tudo bem. Eu queria falar só mais isso pra vocês e aí eu acabo, não, né? Vocês ficam aqui que eu tenho um recado pra vocês. Eu quero falar do sexto, que é a carbonilação das proteínas. Então, a agressão ambiental pode levar à carbonização, que leva a um aumento de geração de radicais livres. E, gente, sabe o que acontece quando isso realmente acontece na nossa pele? A gente, além de ter um estresse oxidativo, a gente tem totalmente a oxidação irreversível. Não tem como reverter uma vez que a proteína for carbonilada. Então, a gente tem que proteger a nossa pele com ativos antioxidantes, ok? Por quê? Carbonilação nada mais é do que a clivagem oxidativa dessa proteína. Você cliva ela. Clivou ela, cortou ela, acabou, ela não se forma novamente. Você vai precisar ter um outro banco de colágeno. Por isso que é importante em clientes, mesmo que esteja com a pele saudável, fazer o seu banco de colágeno. Como tá a sua poupança de colágeno, tá? E o 7, que a gente ia até o 7, que é os telômeros, não é isso? Sim. Eu acho que dá para terminar aqui. O 7 são os encurtamentos dos telômeros. Sabe, os telômeros são as extremidades das pontas dos cromossomos. A gente tem um cromossomo. A extremidade dele, a gente tem um encurtamento. Se ele encurta, a gente pode ter a ausência do telômero. A gente pode, ele diminui a divisão celular. Lembra que o telômero, ele faz a divisão celular para ele ter multiplicação, né? Isso a gente aprendeu lá em biologia. E aí, quando a gente tem esse encurtamento, a gente não tem a replicação de novas células. E aí você tem um envelhecimento mais abrupto, que é o que a gente não quer. E a gente ia entrar em estratégias de harmonização facial, né? E aí, eu vou ativar os comentários, porque eu tenho alguns recados que são extremamente importantes. Hoje, nós batemos 2.750 pessoas, foi o nosso máximo? 62. A gente bateu 2.762 pessoas e olha só, hoje foi uma introdução. Lembra que eu falei para vocês que era um aquecimento? Hoje foi esse aquecimento. Vai ser mais 3 dias de aula, 3 dias de live. Agora nós vamos entrar com estratégias, tá? Na estética, tratamento para vocês fazerem a harmonização dentro da estética. Joyce, eu não sou farmacêutica e eu não posso, por exemplo, comprar um ácido hialurônico e preencher. É isso que a gente vai fazer. A gente vai dar subsídios dentro da nossa área de estética para você conseguir deixar o rosto mais harmônico possível desse cliente, a ponto dele postergar cada vez mais tudo isso. Então, o que a gente pode usar dentro da estética? Se é pressoterapia, é com agulha. Posso usar a Joyce com agulha ou, de repente, eu posso fazer com a pressurizada? Posso fazer com microagulhamento? Nós vamos fazer algumas marcações. Amanhã eu tenho um convidado e nós vamos fazer uma prática clínica. E agora que eu falei ao vivo, ele vai ter que conseguir fazer, né? Vai ser pontos de marcações essenciais para vocês trabalharem. Eu vou ver se a gente faz os 2 tipos de marcação, ou pelo menos um, para vocês aprenderem qual é a melhor forma da gente conseguir harmonizar o rosto de um cliente, tá? Afinando, fazendo uma silhueta bem linda aí nesse rosto, tá? Então vamos lá. Amanhã nós teremos um convidado para nossa live, tá? Então é às 21 horas. Nós vamos falar sobre ativos, mecanismos e pontos e principalmente sobre mesoterapia tradicional. Então preparem, porque nós vamos falar de mesoterapia com agulhas. No dia seguinte nós vamos falar de mesoterapia sem agulhas. Como você pode fazer a harmonização com a pressurizada. O que você pode fazer dentro da sua área de estética.
utilizando aí várias coisas dentro de um mesmo procedimento ou fora de um procedimento, a gente postergar tudo isso, tá? Às 21 horas é a nossa live. E na segunda-feira... Vou deixar tchau. Tá, e na segunda-feira nós vamos falar de algo bem inovador, que vai ter muito resultado para vocês. E a gente já tá com toda uma comprovação para passar isso para vocês, tá? Eu acho que deu tempo. Ainda dá tempo para o pessoal se inscrever na nossa live. Então se inscreve para vocês ganharem o nosso presente, ok? Eu espero ter ajudado. Vou dar um tchauzinho aqui para vocês, porque faltam 35 segundos para nossa live acabar. Espero que vocês tenham anotado muita coisa. Não esqueçam que amanhã vem de novo com o caderno, porque vai ter vários pontos para que vocês fotografem, para que vocês aí façam a melhor forma para se conseguir um resultado dentro da estética, tá bom? Ó, um super beijo, fiquem com Deus, boa noite e o nosso encontro é amanhã às 21h.